Diabo Veste Prada 2 tá vindo aí, agora no final de abril vai lançar o filme. Então, o assunto tá em alta de novo. Coincidentemente, na verdade, é o meu segundo filme favorito. Eu amo essa história, eu amo esse filme. Eu gosto muito de filme de mulheres da comunicação dos anos 2000. Correndo com um cafezinho no meio de Nova York, sabe? Com vontade de realizar os seus sonhos. Principalmente esse filme porque a Andy queria ser jornalista e eu, com os meus 17, 18 anos, decidi que eu queria ser jornalista. Acabei não fazendo isso, mas trabalho com comunicação hoje, então o sonho de garotinha que eu tinha está sendo realizado de outra forma, de uma forma que eu nem imaginava. Mas é isso, é muito legal quando a gente pensa sobre essas coisas, né? Reflete. Quando filmes fazem a gente refletir sobre a nossa história. Eu acho que é muito legal quando isso acontece. Eu vou trazer, na verdade, aqui alguns pontos sobre a análise comportamental, né, de profissionalismo ali de cada personagem. Eu sou a Renata. Aqui no canal a gente fala sobre saúde mental, desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, sobre evolução no fim das contas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e senta aí pra gente assistir esse vídeo. E não esquece de me seguir nas redes sociais, tá bom? Então vamos lá, gente. O Diabo Veste Prada é um filme, um filmaço, né, digamos assim. Eu gosto muito desse filme, como eu falei. Pontos importantes que eu acho, né, legal sobre esse filme. Ele traz muita realidade, ele traz o questionamento. É um filme que não tem um vilão, na minha opinião. É um filme que fica muito ali sobre as consequências de cada personagem, consequências de ações. Por isso que eu quero falar sobre o comportamento profissional dos personagens desse filme. É super importante a gente avaliar isso. Então, vamos começar falando sobre a Emily. Acho que muita gente aqui já deve ter trabalhado com uma Emily na vida. A Emily é aquela pessoa que você chega na empresa para trabalhar no seu primeiro dia e fica olhando assim para você, de cima a baixo. E, gente, como é desconfortável trabalhar com uma pessoa desse jeito, né? Pessoas que se comportam assim, gente, eu não tenho a mínima paciência, sendo muito sincera. É muito difícil você chegar, você já tá nervosa que é o seu primeiro dia. Você já tá tensa, você já fica, né, sendo o mais educada possível, mas você tá morrendo de vergonha porque você acha que todo mundo tá olhando pra você e às vezes nem tá, né? Mas é muito difícil esse primeiro dia e ter alguém se comportando desse jeito torna isso mais complicado, né? Ali, no decorrer do filme, a gente vê que de fato ela é essa pessoa, né, mais carrancuda, mais, ai, nojenta, né? E aí no final a Andy faz ela mudar um pouquinho, não mudar, mas faz ela amolecer o coração, pelo menos com ela. E isso é muito legal, eu acho que é muito legal essa troca que ela tem com a Andy no final. A Andy mais pra frente a gente vai falar sobre isso, mas assim, a Andy quando vai pra Paris, no lugar da Emily, ela se sente mal, ela sente, claro, ela aproveitou, né, em Paris, ela não é boba. E assim, o que fica de lição sobre o comportamento profissional da Emily? Não seja a Emily, não seja essa pessoa que fica medindo as pessoas, que fica criticando, né, falando mal, ridicularizando, né? E seja a Andy, né, na história da Emily. Se você, né, é uma Emily da vida, tenta mudar um pouquinho o seu jeito de ser. Eu sei que tem pessoas que são assim. As pessoas que são assim, normalmente elas não percebem que são assim, né? As outras pessoas que falam. Mas se você encontrar uma Emily aí na sua vida, tenta ser a Andy pra ela. E se você vê que não adianta, né? Não tem como, não tem o que fazer, né? É tipo assim, me ajuda a te ajudar. Não tem como resolver. E outro personagem que eu acho super importante na história é o Nate. O Nate tem um contraponto muito interessante, porque com o passar dos anos, a gente teve um movimento assim de uma visão sobre várias coisas ali do filme, sobre esse e outros filmes, relações tóxicas, comprometimento no trabalho, outras questões ali comportamentais também, que a gente sabe hoje filtrar muito bem, né? Quando a gente está sendo monitorada, quando o cara está muito em cima da gente. Muita gente fala assim que ai, a Andy deixou o sonho dela por causa do Nate. No meu ponto de vista, você tá morando junto com alguém, a pessoa traz trabalho para dentro de casa, a pessoa só fala de trabalho, a pessoa traz o trabalho das filhas da chefe dela para dentro de casa. Aí você não vai se preocupar com essa pessoa? Você não vai falar? E é o que ele faz no decorrer do filme. Ele fala que ela tá mudando o jeito de ser e tudo mais. Óbvio, né? Ele só vê uma parcela da história. No trabalho, a gente vê que a Andy se desenvolve muito. E é muito importante esse desenvolvimento, né, para ela, no fim das contas. Mas eu acho que é muito uma questão de ponto de vista. É um personagem pra gente se pensar, pra gente pensar, cara, será que eu seria assim ou não? Então, cada um tem a sua maneira de reagir às coisas, né? Profissionalmente falando, ele é uma pessoa mais de boa, que a gente fala, né? Não é o workaholic, não fica o dia todo trabalhando, mas às vezes ele é até de boa demais, né? Eu acho que é isso, é o equilíbrio, é o ponto de vista,
mas é sim um personagem muito importante. E no fim das contas a Andy ama ele, né, e na relação deles ali eles acabam se resolvendo. Outro personagem que eu acho muito interessante na história é o Nigel. O Nigel, nossa, eu adoro ele, inclusive. Ele é um personagem que, com certeza, você já trabalhou com alguém que é parecido com o Nigel, ou você é o Nigel e não percebe. Porque o Nigel é aquela pessoa dedicada, profissional, exemplar, que chega na empresa, que o chefe sempre está elogiando na frente de todo mundo, que até as pessoas ficam olhando meio torto, nossa, por que que elogia tanto? A pessoa dedicada, a pessoa que se o chefe vai ligar com algum problema, vai lá correndo resolver, tá sempre disposta. Então é o braço direito da Miranda na história. Ele é uma pessoa que se dedica muito. Porém, quando chega a determinada promoção que ele acha que vai ter, ele toma uma rasteira. E o que que ensina isso pra gente, esse comportamento que ele teve e a consequência que, né, do que aconteceu depois. Você precisa ser flexível no trabalho, a gente tem que ser dedicado, mas o que você precisa fazer é não levar o seu trabalho para casa. Você não pode ficar o tempo todo falando de trabalho, deixar sua vida de lado por conta de trabalho, porque quando a gente comete erros, não foi o caso dele, mas, por exemplo, se vai que você dá um prejuízo para a empresa de milhões. Então, você acha que a empresa não vai mandar você embora? Vai pensar duas vezes antes de mandar você embora? Sua carreira, pense em você em primeiro lugar e assim, seja dedicado, mas não a esse ponto. Eu acho que essa é a lição que fica do Nigel. Gente, então estamos chegando na protagonista, hein? Outro personagem super importante, a segunda, né, a pessoa mais importante da história, na minha opinião, a Miranda. A Miranda é aquela chefe tóxica, que ela chega a ser tóxica, né, que trata as pessoas mal, que é grossa, não dá bom dia, boa tarde. Ela chega na empresa, todo mundo sai correndo. Todo mundo já teve um chefe igual a Miranda, né? Mas eu acho que temos alguns pontos aí pra gente analisar. Por quê? Por que que ela se comporta dessa maneira? Ela é a editora-chefe da Runway. E pra quem não sabe, a Miranda é inspirada na editora-chefe da Vogue. Então, pensa, você está sendo editora-chefe da maior revista do mundo, da revista que é referência no mundo da moda. Você tem cobrança dentro da empresa, fora da empresa, da mídia, você é uma pessoa pública. Então, é uma cobrança, assim, constante. Você vive ali em estado de alerta, porque você não pode cometer um erro, porque as pessoas ficam falando, você não pode falar uma coisa errada que as pessoas vão ficar em cima de você. Então, por isso que ela criou essa casca, né? Ela cria essa casca, de fato, ela cria essa coisa de se impor, de ser uma pessoa intocável, né? Por conta disso, a pessoa quer se proteger. E assim, principalmente um ponto que é importante da gente falar sobre a Miranda. Ela é uma mulher em uma posição de liderança. Toda mulher que está numa posição de liderança, ela precisa. Toda mulher não, todo chefe, né? Precisa ser uma pessoa dura. Mas quando se trata de uma mulher, as pessoas já falam do emocional. Ah, essa pessoa não deve viver bem em casa, essa mulher não deve ter relação com ninguém, essa mulher isso, essa mulher deve estar de TPM. Já vem os questionamentos. Então, eu acho que para evitar esse tipo de coisa, ela cria, né, toda essa imponência, mas as pessoas falam do mesmo jeito, né? Até porque se a gente for viver pensando no que os outros vão falar, a gente não vive. Mas é importante a gente analisar isso nela. E uma coisa que eu acho muito legal assim no final do filme, que é a mesma coisa que aconteceu com a Emily. A Andy mexe o coraçãozinho da Miranda também, porque quando a Miranda tá dentro do carro e a Andy passa na rua, depois que a Andy, né, deu um pé na bunda da Runway e saiu, abandonou a Miranda ali em Paris, a Andy dá um tchauzinho, né? Sorrindo, e a Miranda faz aquela cara, entra no carro. Ela, é verdade, ela tá fora do carro. Ela entra no carro, põe um óculos e fica lá. E a Andy segue a vida dela, né? Sabendo que a Miranda é desse jeito. Quando a Miranda tá dentro do carro, ela dá aquele sorrisinho. O sorrisinho que o Nigel falou lá no meio do filme que ela só deu uma vez em um desfile. Então ela realmente é durona, mas a Andy fez ela mudar a perspectiva dela, assim, pelo menos sobre ela, né? Eu acho que é isso às vezes. A gente trabalha com todo tipo de pessoa, mas tem pessoas que mudam um pouquinho o nosso modo de pensar. E eu acho que é por aí. Às vezes é difícil você mudar alguém completamente, às vezes nem dá pra mudar a pessoa completamente, né? Às vezes nem sei se é tão bom, se é bom você mudar alguém, porque você tira a essência da pessoa também. Que ela, né, amoleceu a Miranda, amoleceu o diabo, né? Que o nome do filme é por causa da Miranda. Então eu acho muito legal isso. E agora vamos falar da protagonista desse filme, que é a minha personagem favorita, que eu me identifico muito com ela. Eu amo essa personagem, ela é incrível, que é a Andy. Chega em Nova York cheia de sonhos, querendo ser jornalista, querendo trabalhar, né, nos jornais, escrever matérias. É uma pessoa super politizada, uma pessoa que se preocupa com as causas. Então, uma pessoa que não liga para a imagem, que liga para conteúdo, né? E aí ela cai de paraquedas na Runway. Ai, não consegui no jornal, vim parar aqui, né? Ela fala isso, né, até na entrevista com a
com a Miranda. Ou é outro lugar ou é aqui. E assim, uma coisa que me pega muito na Indy quando ela começa na Runway, é legal você, né, quando você atinge um nível de maturidade ali, que você se impõe, que você fala, ai, eu sei que aquilo ali não é pra mim e eu não gosto disso. Mas tem um contraponto. Todo lugar que a gente trabalha na nossa vida, seja uma empresa pequena ou grande, mas quando a gente fala de grandes, multinacionais, tem aquela cultura já imposta. Então, porque a empresa, ó, tá há muito tempo no mercado, ou ela já atingiu um patamar muito grande. Então, quando você vai trabalhar num lugar desse, uma coisa que é importante, por mais que você já se conheça, por mais que você tenha o seu profissionalismo, o seu modo ali, seus métodos, né, para trabalhar, sua metodologia, seu formato, enfim, que você gosta, é importante que você se adapte ao lugar, ou pelo menos se dê a chance de conhecer o lugar. Ela chega muito naquela de, ai, eu não pertenço a esse lugar, nossa, as mulheres de salto, as mulheres que só pensam em se arrumar. E aí, com o tempo vai passando, o Naigo até fala pra ela, você não está tentando, você está se lamentando. E de fato, ela entra só reclamando e ela nunca para pra pensar, cara, você muitas pessoas, né, muitas meninas, eles falam exatamente isso, queriam estar aqui no seu lugar, queriam estar aqui nessa empresa, né? E eu sei que é importante a gente se valorizar, mas a gente também tem que ter noção, assim, do lugar que a gente conquistou e tirar algum proveito disso. Aproveitar aquele momento, aproveitar aquela oportunidade para se desenvolver. Você não vai ficar ali para sempre, né? A ideia não é ficar ali para sempre. Sabendo isso, né, com o Nigel lá dando aquele empurrão nela, se veste melhor, a postura melhora, ela se impõe mais, ela se desenvolve. Só que ela acaba se perdendo no processo, tanto que ela chega naquele determinado ponto, né, acaba indo para Paris no lugar da Emily. Então, quando ela percebe isso, é um ponto super importante, porque ela chega naquele nível de entendimento da própria carreira. E é uma reflexão que a gente sempre tem que fazer. Quando a gente pensa quando vai trabalhar em algum lugar, no nosso profissionalismo, no nosso comportamento, a gente não pode ter nenhum dos extremos, porque os extremos são ruins. Você não pode andar muito desleixada, você não pode andar lá parecendo que você nem penteou o cabelo, caiu com coisa na sua roupa, você nem liga, tá toda suja, né? É importante ter conteúdo, mas assim, a imagem profissional conta. Minimamente, né, a higiene, né, uma coisa ali organizada. Ela foi aprendendo sobre postura profissional, sobre comportamento. E aí ela se perdeu, ela entendeu que é bom você ter o equilíbrio. Foi um aprendizado no fim das contas. Por isso ela sai, né? E no fim das contas ela acaba trabalhando em um jornal, que é o que ela sempre quis fazer, escrevendo matérias que não tem a ver com moda. Eu gosto muito desse filme, gente. Eu acho que é um filme muito importante. Temos aí, como eu falei, comportamentos diferentes. Não acho que um é certo ou errado, tirando o fato de você tratar os outros mal, de você, né, tratar as pessoas com indiferença. Isso eu não concordo. Mas cada pessoa tem o seu formato, né, seu jeito de ser. No mundo corporativo, a gente tem vários formatos ali, tem vários formatos de comportamento. Tem pessoas que tratam a gente de um jeito, tem pessoas que tratam de outro. Mas para mim, a lição do filme que fica é: você não pode perder a sua essência. Você pode ali se adaptar, você tem que conhecer o ambiente, você tem que entender o lugar que você está trabalhando, entender o mercado ali para aquele lugar, até para você conseguir bem nas reuniões, se desenvolver e tudo mais. Mas você não pode deixar de ser quem você é, fazer uma coisa que você nunca faria. Entende? Esse é o ponto. Acho que trabalhar nisso. Gente, trabalho não é perfeito, tem dias que realmente a gente trabalha mais, a gente traz trabalho para casa, sim, mas a gente tem que entender que tem um limite. Não é não são todos os dias que a gente tem que fazer isso. Não temos que fazer trabalho, por exemplo, do filho da nossa chefe, que é uma coisa, né, absurda, descabida, mas equilíbrio. Tudo no equilíbrio funciona melhor e a gente vai entendendo o nosso comportamento profissional, onde a gente quer chegar e onde a gente não quer estar, que é o que a Andy descobre no final do filme.